Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao primeiro semestre de 2022, na disciplina de empreendedorismo do curso Tecnologia em Sistemas para a Internet. O meu nome é Darcy de Borba, vocês ainda não me conhecem, eu sou novo no IF. Eu entrei agora no último processo seletivo para professor substituto das disciplinas de administração. Iniciei agora no dia 1º de março, né? E entre outras disciplinas, várias inclusive, eu estou encarregado aí da disciplina de empreendedorismo para o curso de vocês. Espero que a gente possa ter aí uma jornada de muito aprendizado, de muita troca, né, de experiência, de conhecimento, e que possa valer a pena aí o tempo que a gente vai despender nesse trabalho. Bom, vamos ter uma visão aí do que nós vamos ver hoje, qual é a proposta de discussão para hoje. Nós vamos falar um pouco sobre a situação contingencial das aulas, tá, em função do protocolo do Covid, uma visão geral aí sobre a nossa disciplina, uma visão geral sobre o conteúdo. Eu vou trazer já algumas questões para a gente pensar agora nessa primeira aula, e eu também gostaria que vocês respondessem aí no final da aula, ou assim que possível, né, de preferência até a próxima aula, uma pesquisa sobre as expectativas que vocês têm em relação a essa aula, para a gente poder ter um trabalho aí bastante proveitoso e bacana. Bom, como eu vinha falando então, meu nome é Darcy de Borba, sou professor substituto do IF, estou aí no mercado bancário já há 15 anos, né? A maior experiência que eu tenho é no sistema financeiro. Também presto consultoria empresarial, já tem 5 anos, e também já fui empresário, já tive uma empresa de comércio varejista no interior, durante uma passagem aí de uns 6 anos que eu estive no interior do estado. Eu sou formado em administração de empresas pela PUC, fiz mestrado em administração na PUC também, e estou cursando doutorado, vou para o 3º semestre de doutorado na Unicinos, tudo em administração. Não tenho redes sociais, eu tomei uma decisão no ano passado de deletar as redes sociais. O TikTok eu não tinha mesmo, né? Não via muito sentido, mas Facebook e Instagram eu tinha conta, Twitter também, acabei deletando, mas ainda mantenho conta no LinkedIn e no WhatsApp. E no Lattes também, que é obrigatório a gente ter, né? Nós que somos da área acadêmica e precisamos ter o currículo lá no Lattes. Bom, sobre o protocolo do Covid, é importante vocês saberem que existem algumas decisões aí que pedem que o ensino seja feito preferencialmente de modo remoto até o dia 12 de março. Foi feito um pedido daí, especialmente do IF de Porto Alegre, para que essas primeiras semanas fossem de preferência assíncrono, né? Ou seja, sem uma reunião online, uma aula online, ao vivo, para que os alunos possam aí ter tempo de se organizar, né, dentro desse protocolo, até porque a previsão era de que as aulas fossem ser presenciais, né? E dado aí o aumento dos casos, não se achou seguro colocar todo mundo no prédio, né, neste momento. Então, a princípio, até o dia 12, o ensino vai ser remoto, tá? Pode ter alguma mudança, né, para depois do dia 12, mas antes do dia 12, dificilmente. Pode haver atividades presenciais, é uma recomendação que o ensino seja remoto, né, uma forte recomendação, mas os professores podem escolher fazer as atividades presenciais, e se a turma for muito grande, vai ter um escalonamento, né, enfim. Mas eu acredito que a maior parte das aulas deverão ser remotas, né, pelo menos nesse período até o dia 12. É importante vocês ficarem atentos aos canais de comunicação, e-mail, ao site do IF, e também, se tiver alguma dúvida pontual, junto à secretaria ou mesmo aos professores. Bom, uma visão geral, então, sobre a nossa disciplina de empreendedorismo. Ela é uma disciplina de 2 créditos, né? São 33 aulas, todas as quintas-feiras, das 20h50 às 22h30. Pelo menos essa é a previsão que está lá no nosso roteiro, né? Existe previsão aí de atividades remotas, né? Pelo menos nesse período de contingência, síncronas e presenciais, né? Então, estejam preparados, né, para eventualmente nós termos uma aula síncrona, né, com reunião online, ao vivo, nas quintas-feiras à noite, e até fora aí desse período de recomendação, eventualmente também aulas presenciais.
A previsão é que nós tenhamos aulas expositivas, pretendo trazer também alguns convidados para falar um pouco para vocês sobre a experiência prática deles, que eu acho que numa disciplina de empreendedorismo o aprendizado prático é muito importante, né? Não mais importante que o aprendizado técnico e teórico, evidentemente, mas ele ganha um espaço aí bastante interessante. Vamos fazer também alguns estudos de caso e a elaboração do nosso plano de negócio, que é a cereja do bolo aí dessa disciplina, né? E também existe aí uma expectativa que todos os alunos participem ativamente das aulas, né? Com discussão, trazendo exemplos do seu dia a dia, né? É isso que vai enriquecer o nosso trabalho. Dificilmente a gente consegue estudar e entender e aplicar empreendedorismo nos atendo somente ao que está escrito nos livros, nos artigos, ao conhecimento teórico em si, né? Nós precisamos discutir isso tudo e trazer exemplos e modelos da prática. Bom, uma visão geral sobre o nosso conteúdo durante toda a disciplina. Então, nós vamos falar sobre empreendedorismo, conceitos, características, habilidades, né, competências do empreendedor, ou seja, existem estudos que nos indicam, né, nos predizem assim, quais são as características, os comportamentos que são mais ligados ao sucesso empreendedor, né, e isso é uma das coisas que nós vamos ver nessa disciplina. Oportunidades, né? Ou seja, um empreendedor sozinho não serve de muita coisa, ele precisa estar associado a uma oportunidade para que, de fato, nós podemos ter um empreendedorismo, né? Nós podemos ter um negócio, de fato. Então, fica a grande questão aí, como é que a gente faz para identificar oportunidades, né? E depois que eu identifiquei uma oportunidade, como eu faço para mapear as ameaças, as possíveis ameaças que podem existir? Nós vamos também aprender a fazer planos e entender financiamentos de negócio, ou seja, como que eu faço para conseguir captar recurso para abrir um negócio, caso seja necessário, e de repente eu preciso de um parceiro de negócio, um sócio, eu preciso talvez ter um acompanhamento no início, através de uma incubadora, como que eu faço isso, né, e no que isso tudo me ajuda. Tudo isso nós vamos estar vendo. Bom, aqui de forma um pouco mais detalhada, né, esse é o panorama geral da nossa disciplina. Eu quero só fazer um parêntese aqui, que oportunamente nós vamos estar nos conhecendo melhor. O questionário que eu comentei, que eu proponho que vocês respondam no final da aula, é um esforço aí para que a gente possa conhecer, eu possa entender de fato quais são as necessidades, as curiosidades que vocês têm no seu dia a dia, para que a gente possa adaptar a disciplina a isso. Isso aqui, vamos pensar assim, é o potencial de conhecimento, de aprendizado e de discussão que nós temos nessa disciplina. No entanto, se nós vamos nos deter a isso, se nós vamos reduzir essa lista ou se nós vamos expandir essa lista, vai depender do resultado desse processo de conhecimento entre eu e vocês, para que nós possamos direcionar esse estudo e esse trabalho, tá? Mas, de forma geral, nesse primeiro momento, nós vamos ter ali a parte de conceito, como está a atividade empreendedora no Brasil, né? O perfil do empreendedor, identificação de oportunidades, conforme nós já comentamos, definição de negócio, conceito, estratégia, modelo de negócios, plano de negócios, o que é o plano de negócios, como a gente preenche, para que ele serve, como eu faço para criar negócios, como eu faço para financiar o negócio, e depois que o negócio está estabelecido e eu quero crescer, quais são os desafios para crescer. Dentro da atividade empreendedora, nós vamos dar uma olhada sobre como que anda, né, a participação das pequenas empresas no país, quais são as necessidades e oportunidades que existem hoje, como está a taxa de mortalidade dos negócios, né, e que fatores que têm impactado, que têm feito as empresas fecharem com mais frequência, né, também nós vamos estar vendo nessa disciplina. Dentro de perfil empreendedor, algumas questões que são ligadas ao sucesso empreendedor, formas que a gente tem de conhecer o perfil empreendedor, ou seja, identificar pelo perfil da pessoa, tentar entender se ela tem o que é necessário, né, para seguir com o projeto, e também formas da gente estabelecer parcerias aí quando eu não tenho todas as características, todas as habilidades que são necessárias, né? A gente sempre tem uma forma de resolver isso. Dentro de oportunidades e ameaça, nós vamos aprender a caracterizar essas oportunidades, né? Entender se ela cria valor, o que é criação de valor,
e também se ela dá lucratividade, que é um dos objetivos do negócio, identificar essas oportunidades com base em movimentos sociais, né, movimentos de legislação, movimentos de governo, uso de informações para tomada de decisão, ou seja, qual é a importância de eu ter informações para decidir e como eu faço para levantar essas informações, principalmente. O plano de negócio, onde nós vamos ter a definição, modelos, a estratégia, ou seja, eu estabeleço um negócio, eu vejo uma oportunidade, eu desenho um produto ou serviço, qual a estratégia que eu devo adotar, né? A gente precisa ter essa pergunta em mente, né? Nem sempre ela está presente na mentalidade dos empreendedores, mas é uma questão que a gente precisa ter presente. Sobre plano de negócios, né? O Business Model Canvas, que é uma estratégia aí de desenho de proposta de valor e lógica de negócio, que é bastante utilizado e nós vamos trazer para a nossa aula, e uma descrição geral sobre negócio. E aí, saindo do papel, né, colocando o negócio em prática, criar negócio, algumas questões sobre empreendedorismo, para quem pretende empreender dentro da empresa que trabalha, né, que é funcionário, e não tem ideia nesse primeiro momento de abrir um negócio, existe esse movimento, existe essa alternativa. Vamos falar também das incubadoras, como nós já comentamos, formas de financiamento do negócio e também desafios que existem hoje e também alternativas, né, para crescimento de empresas. Bom, aqui a gente já entra um pouco no conteúdo desta primeira aula e eu queria trazer alguns conceitos básicos assim dessa disciplina para que nós já possamos começar um processo de reflexão. Bom, o primeiro conceito que nós temos ali do Dornelas é o conceito de empreendedor, né? Que é aquele que faz as coisas acontecerem, ele se antecipa aos fatos e tem uma visão futura da organização. Basicamente, o que o Dornelas está nos dizendo que uma das coisas que vocês vão observar, né, nós vamos analisar alguns perfis de empreendedores conhecidos aí no decorrer da disciplina, e uma coisa que vocês vão observar comum em quase todos eles, se não em todos, é uma coisa que nós chamamos de visão de futuro, né? Ou seja, é uma capacidade esperada e um requisito de sucesso que o empreendedor possa ter uma visão de futuro do negócio, ou seja, ele verifica uma lacuna, uma oportunidade, pensa numa forma de atender aquela lacuna através de um negócio, de um produto, de um serviço, e ele consegue imaginar qual vai ser o comportamento futuro daquela solução, qual vai ser o comportamento futuro daquele mercado, ele consegue de fato meio que tentar prever como as coisas vão se desenhar. E essa capacidade de enxergar essa imagem futura é uma das principais características dos grandes empreendedores. O segundo conceito é sobre oportunidade, que é a matéria-prima de qualquer empreendimento, de qualquer negócio, né? Ou seja, a gente precisa identificar uma oportunidade para que a gente possa juntar com o empreendedor e ter o empreendedorismo, e ter o negócio, né? É importante nós entendermos, isso nós vamos ver mais à frente, que nem sempre, né, as pessoas, ou o empreendedor, abrem um negócio com a ideia de aproveitar uma oportunidade. Muitas vezes ele abre por conta de uma necessidade, né? Mas as pesquisas nos trazem esse dado que quando o negócio é criado a partir da identificação de uma oportunidade, as chances de sucesso são muito maiores. E por fim, nosso terceiro conceito-chave dessa aula, o empreendedorismo, né? Que é justamente o mecanismo para criar novos empreendimentos e influenciar o desenvolvimento econômico, bem como os aspectos de carreira e o futuro do empreendedor. Ou seja, a gente empreende, né? O empreendedor empreende para, de certa forma, influenciar o desenvolvimento econômico. Talvez vocês pensem assim, mas eu não estou preocupado com o desenvolvimento econômico, ou os empreendedores que eu conheço não estão preocupados com isso, eles querem ganhar dinheiro. Sim, mas de fato, né, ele está de alguma forma influenciando a economia, colocando um novo produto, uma nova empresa, fazendo a economia girar de alguma maneira, né? Então existe essa prerrogativa de influência na economia, ainda que não seja um objetivo principal do empreendedor. Bom, vamos falar um pouco sobre a revolução do empreendedorismo. Se nós olharmos aí em perspectiva as grandes realizações humanas aí nos últimos tempos, né, nós vamos ver, de certa forma, vários toques de empreendedorismo em
diversas dessas inovações, né? Nós temos aí esses 5 senhores aí que são símbolos de empreendedorismo do nosso tempo, né? Do Google, Facebook, Microsoft, Apple e Amazon. Mas também nós temos aí antes deles e durante a passagem deles também vários outros exemplos, né? Nós olhando ali numa perspectiva mais histórica, nós vamos ter aí o avião motorizado, a teoria da relatividade, o aparelho televisor, a penicilina, o nylon, o computador, bomba atômica, DNA, o laser, a ida do homem para o espaço, transplante de coração, o início da internet, microprocessador, a World Wide Web, clonagem de embriões humanos, ovelha Dolly. Talvez a gente olhe para alguma dessas coisas e pensa, tá, mas tem coisas aqui que não são negócio. Por que a gente colocou isso numa lista de empreendedorismo, né? Porque, na realidade, existe uma linha bastante tênue ali que separa o empreendedor do inventor, né? Nem sempre o cara que tem a ideia é o cara que dá um apelo comercial, é que comercializa a ideia, né? Mas toda inovação, né, toda grande ideia de empreendedorismo, mas pelo menos as ideias inovadoras, elas têm, na sua essência, elas têm antes dela uma descoberta, um invento, né? Algo inovador ali que foi criado ou pelo empreendedor ou por alguém antes dele, e ele teve a iniciativa. Isso não é raro acontecer, né? Nós temos aí vários exemplos na nossa história da Revolução Industrial. Uma das mais emblemáticas é justamente o case da Kodak, né? Que, na verdade, a Sony que massificou, né, a foto digital, criou as primeiras máquinas, enfim, capitaneou esse processo aí de digitalização das fotos, né? Alguns anos atrás, as fotos eram impressas, né, com filmes, enfim, não se tinha esse recurso que hoje nós temos no nosso celular, por exemplo, de ter uma foto digital ali de alta qualidade, de alta resolução. Só que isso foi criado pela Kodak, né? Surgiu lá dentro da Kodak. Kodak não viu o valor nisso, deixou que a Sony tomasse conta, comprasse essa ideia, essa inovação, esse invento, e a Sony viu ali potencial, teve a visão, viu como a visão para o empreendedor ela é importante, né? Teve a visão de futuro, que aquilo poderia ser um negócio promissor, poderia melhorar com o tempo, poderia ganhar mercado, e de fato aconteceu, né? Durante muitos anos, a Sony liderou o mercado de fotos digitais, e depois, claro, com o advento do celular, as fotos passaram no celular, as câmeras digitais acabaram perdendo a importância, mas durante muitos anos elas reinaram em absolutas e a Kodak desapareceu, né? Bom, como eu estava falando então, existe uma sutil diferença, né, entre inventor e empreendedor, não necessariamente eles vão ser a mesma pessoa, olha, em grande parte das vezes eles até nem são, né? Enfim, nós vamos discutir algumas questões em relação a isso. Nós temos essa matriz aqui do Dornelas, que ela fala justamente desses limites aí, né, entre o inventor e o empreendedor, né? Só para a gente conceituar, o inventor ele não tem o compromisso de criar algo com fins econômicos, né? A motivação dele é a criação. Ele quer criar, ele quer descobrir, é uma pessoa curiosa, é uma pessoa inventiva, é uma pessoa inquieta, né? O empreendedor, normalmente, ele tem essa visão mais econômica da coisa, né? Ele quer fazer aquilo ganhar mercado, ele quer colocar aquilo para acontecer na prática, ele quer transformar aquilo em produto, em um serviço, né? E a diferença entre o empreendedor e o administrador é que o empreendedor ele vai além das tarefas administrativas, burocráticas, né? Ele tem uma visão mais abrangente, uma visão do sistema todo, né? Uma outra característica chave para o empreendedor que a gente observa na prática é justamente essa capacidade de entender o quadro geral, que a gente chama, né? E poder entender esses movimentos e tomar as decisões corretas aí para que o negócio possa acontecer. Então, nessa matriz aqui que nós temos, ela tem ali no eixo Y criatividade e inovação, aqui à esquerda, né? E no eixo X, habilidades gerenciais e know-how em business. Então, se nós temos baixa criatividade e inovação e baixas habilidades gerenciais, nós temos a grande maioria das pessoas, né? Que elas não têm nem uma competência para invenção, nem uma competência para empreender, nem uma competência para gerenciar. Quando nós juntamos uma alta criatividade e inovação,
mas ainda assim baixas habilidades gerenciais e competências de negócios, normalmente nós vamos ter um inventor, que é como nós conceituamos ali a pessoa que não está preocupada com os fins econômicos da sua invenção, ele está mais curioso mesmo, ele quer inventar, ele quer criar, ele quer entender o mundo, né? E ele acaba inventando coisas com essa motivação. Quando nós temos um alto grau de habilidades gerenciais e know-how em business, mas baixa criatividade e inovação, nós vamos ter o gerente, o administrador, né? A pessoa que faz a gestão do negócio, que cuida lá do financeiro, que cuida da parte administrativa. Pode ser o dono do negócio, pode ser sócio do negócio, ou muitas vezes ele pode ser até empregado, né? Mas tem aí essa característica, normalmente nós vamos ter ali o gerente administrador. E aí, quando nós temos um alto grau de criatividade e inovação e um alto grau de habilidades gerenciais e know-how em business, aí nós conseguimos ter um perfil mais atinente, mais ligado à figura do empreendedor. Bom, nós estávamos falando há dois slides atrás que o empreendedor não necessariamente, né, ele vai inventar a criação, ele vai ser um inventor, né? E essa matriz nos mostra isso, mas ela também nos diz que o empreendedor normalmente tem capacidade de criatividade e inovação bastante altas, né? E isso faz muito sentido, porque apesar dele não ser o cara que inventou o produto, ou o serviço, ou o processo, né, que teve a ideia, ele precisa ter uma capacidade criativa para ele saber como colocar aquilo no mercado, né? E aí ele vai juntar isso com as habilidades gerenciais e know-how em business, e aí vai sair um produto comercialmente aproveitável, né? Então a criatividade e inovação no perfil empreendedor, ela tem mais a ver com isso, né? Criatividade para colocar o negócio em prática. Bom, vamos trazer já que nós estamos falando de inovação, né? O pai da inovação aí, o Schumpeter, ele nos traz aí um conceito de inovação que já é bastante conhecido, né? E tem 5 itens aí que vale a pena a gente analisar nessa aula, né? Então, a inovação ela vai ter a ver com a introdução de um novo produto no mercado, ou a introdução de um novo método de produção, abertura de um novo mercado, uma conquista de uma nova fonte de matéria-prima, ou até a criação de uma nova organização. Então, o empreendedor, ele não vai ser necessariamente alguém que cria uma empresa, né? Até porque a gente tem hoje em dia como criar novos negócios sem necessariamente criar uma empresa. Por exemplo, né, você trabalha numa empresa X lá e você tem um perfil empreendedor. Você pode, de repente, dado uma visão de futuro que você teve do mercado, propor um novo produto, propor um novo método de produção que vai dar ganho em escala, né? Tudo isso tem a ver com empreender, ou seja, a gente colocar, se a gente pudesse criar um conceito paralelo, né, de empreender, seria essa capacidade de você colocar a inovação em prática. Você pegar a inovação, uma ideia, e transformar ela em algo que gere valor, né? Seja valor no mercado, seja valor dentro da organização, seja valor com redução de custo, seja com, como diz ali, uma nova fonte de matéria-prima, e aí a gente pode aplicar de diversas maneiras, né, esse conceito. Bom, eu vou trazer aqui uma visão geral sobre como é que está o empreendedorismo no Brasil hoje. Nós temos várias questões, né, para nos preocupar, mas também existem várias coisas positivas. Nós vamos dar uma olhada geral sobre isso agora. Bom, a primeira coisa que nós devemos olhar, eu acho que é bastante importante nessa turma nós olharmos para isso, né, que é a questão dos pequenos negócios na economia brasileira, né. A participação, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a participação no PIB dos pequenos negócios, que são as micro, pequenas e médias empresas, né, era de 21% em 1985, né. Hoje já está 30% do PIB e crescendo. 55% dos empregos formais hoje são alocados no mercado de trabalho pelas pequenas empresas, né. 40% dos salários pagos vêm das pequenas empresas. E 99% dos negócios, isso quantitativamente, dos negócios brasileiros são de pequenas empresas. Então, assim, as pequenas empresas têm uma participação gigantesca na nossa economia, né? Por isso que existem aí vários movimentos, ações governamentais, né, que incentivam os pequenos negócios, né?
E a gente deve estar bastante atento a isso, porque pequenos negócios, eles geram distribuição de renda, eles geram mais oportunidades, né? É importante a gente estar sempre atento a isso e incentivar os pequenos negócios, né? Bom, número em milhares, né, de novas PMEs, que são as micro e pequenas empresas, abertas em 2021. Liderando ali a nossa lista, vocês podem ver as empresas de comércio varejista, vestuário e acessórios, com 55,8 mil novos negócios em 2021. Depois, promoções de vendas, cabeleireiro, manicure, pedicure, fornecimento de alimentos, obras de alvenaria, preparação de documentos e serviços de apoio especializados, restaurantes e similares, lanchonetes, casas de chá, transporte rodoviário de carga e comércio varejista de bebidas, né? É interessante nós observarmos que, apesar de a parte de alimentação ter sido bastante favorecida na pandemia, né? Até pelas os aplicativos de entrega, enfim, ela não está bem colocado na lista, né? Maior participação ali foi comércio de varejista de vestuário e acessórios, que foi um setor que sofreu bastante durante a pandemia, né? Ficou fechado, teve redução nas vendas. É bem curioso, bem contraintuitiva essa lista, né? E aí vem a pergunta, né? Dado esse cenário, dado todas as dificuldades que a gente sabe que existem na prática, né? Por que empreender, né? Qual é a motivação certa para isso? Bom, eu não sei se a gente pode falar de motivação certa, mas existem dois tipos de motivação que a literatura nos traz e ela entende que ambas têm resultados diferentes e têm perspectivas diferentes, né, quando aplicadas. A primeira delas, aqui no nosso lado esquerdo, são os empreendedores por oportunidade, que são aquelas pessoas que vão identificar uma chance de um negócio, um nicho de mercado, a oportunidade de um novo produto, uma lacuna que não está preenchida no mercado, e eles decidem empreender, decidem colocar o seu negócio mesmo tendo outras alternativas de emprego e renda, né? É uma pessoa que muitas vezes até está empregada já tem o seu trabalho, tem o seu sustento, mas decide, não, quero colocar um negócio, é o meu sonho, estou vendo essa oportunidade, acho que isso aqui pode dar muito retorno, e ele vai lá e empreende. Do outro lado, nós temos os empreendedores por necessidade, que eles vão decidir por empreender, por não terem outras alternativas de emprego e renda, né? E esse foi um movimento que aconteceu bastante durante a pandemia, né? Várias pessoas ficaram desempregadas, sem perspectivas de emprego, né? E precisaram aí empreender de alguma forma, né? Nós tivemos aí várias pessoas que começaram a trabalhar de casa, né? Sei lá, começou a fazer alguma comida ou um salgado, e aí se cadastrou lá nos aplicativos de entrega e começou a trabalhar assim, né? Outras foram para trabalhar em carros de aplicativo, que não deixa de ser uma forma de empreendimento, até porque você não é um emprego formal, você não tem carteira assinada, não tem garantias de direitos trabalhistas, né? Então é uma forma de empreender, sim. E outros vários exemplos aí que decorreram por conta da pandemia, né? Bom, nós estamos então falando de negócios, né, das dificuldades aí que podem ter. É importante nós olharmos também a mortalidade dos negócios, qual é a perspectiva que os dados nos trazem, né, os principais motivos para que levam as empresas a fecharem, e nós vamos dar uma olhadinha nisso agora. Bom, sobre a mortalidade das empresas, né? Existe um dado do Sebrae que nos diz que quase 60%, né, na casa de 60% das empresas brasileiras encerram suas atividades antes de completar o 5º ano. Então, assim, nós temos lá, a empresa é aberta, até ela chegar ao 5º ano, 60% dela vão fechar, ou seja, de 10 empresas, 6 vão fechar, somente 4 vão continuar abertas. E essas 4 ainda, algumas delas podem fechar com uma taxa bem significativa até o 10º ano, por exemplo, né? E o mais interessante desse dado é nós olharmos as principais razões para o encerramento dessas empresas, né? Liderando ali a lista, o primeiro de todas é a falta de capital de giro. Eu fiz um vídeo um tempo atrás falando justamente disso, quando eu estava mais ativo no trabalho de consultoria, e esse dado, assim, ele é impressionante. E não é necessariamente
porque a empresa tem algum problema, ela não vendeu e faltou dinheiro. É falta de planejamento na maioria dos casos, né? O empreendedor, ele não planeja, ele não coloca na conta que ele vai precisar ter um capital de giro para sustentar a operação da empresa. Ele não entende a questão de alinhamento de pagamentos e recebimentos, né? Não faz essa conta e depois ele acaba tendo que sacrificar o seu negócio por conta desse erro de planejamento. Apesar de ele estar a falta de capital de giro, não é necessariamente a falta do dinheiro, mas a não previsão de que esse dinheiro poderia faltar. Depois nós temos ali altos impostos, né, como é esperado no país que nós temos, na situação que nós temos hoje, falta de clientes, concorrência, baixo lucro, dificuldade financeira, desinteresse pelo negócio, inadimplência, problemas familiares e má localização da empresa. A gente percebe ali que, por exemplo, a falta de clientes, apesar de estar em terceiro lugar, né, é 1/3 do percentual de mortalidade da falta de capital de giro, que tem, como eu disse, né, tem muito mais a ver com planejamento do que qualquer outra coisa. Bom, vamos olhar então de forma um pouco mais detalhada esses motivos, né, algumas razões que levam as empresas a terem dificuldade de continuidade, aí mais relacionadas com o comportamento do empreendedor e não com situações externas, né? Só voltando aqui um pouquinho, o que nós vimos aqui são basicamente situações internas e situações externas que elas podem estar relacionadas com erros de planejamento e comportamentos do empreendedor, mas aqui elas são trazidas nesse formato, né, nessa perspectiva externa. E daqui para frente nós vamos falar aí de alguns itens que tem mais a ver com o comportamento do empreendedor. Essas são questões mais internas mesmo do negócio. A falta de experiência prévia no ramo. O empreendedor muitas vezes identifica a oportunidade, tem a visão de negócio e vai lá e se aventura numa área que muitas vezes ele não conhece, não tem o know-how, não sabe como é que operacionaliza, não sabe os desafios que tem naquela área, não sabe como aquele mercado se comporta, e ele acaba sendo surpreendido e precisa aí dar um passo para trás, né? Alguma situação comum nesses empreendimentos, alguns empreendimentos que costumam ter esse tipo de problema, né? Restaurantes, alojamentos, bares, padarias, comércio varejista também, né? Restaurante é um caso muito emblemático, principalmente agora nessa era que nós estamos dos programas de culinária, né? Muitas pessoas estão aí se encantando pelo ato de cozinhar e de ser um chefe profissional e resolvem abrir um restaurante, e aí a realidade é muito diferente do que aparece na televisão, né? O trabalho assim, com alimentação, principalmente em restaurantes, ele é bem difícil, bem desafiador e requer várias competências, aí, organização e muito trabalho, né? Os empreendedores que trabalham em restaurantes, bares, enfim, normalmente são os que atuam mais horas, né? Então é importante a gente ter isso presente. Falta de planejamento e estudo, como nós comentamos lá na lista das causas externas, né? Isso tem a ver com vários problemas ali que o negócio pode ter, inclusive com falta de capital de giro. E muitas vezes isso acontece, né? O empreendedor ele não estuda bem o mercado, a concorrência, as questões críticas, os aspectos legais daquele negócio, e também vai ser surpreendido por questões que ele não esperava, né? E as falhas mais comuns nesses casos é ele não fazer a análise correta do ponto, ele escolher um ponto que é mais conveniente para ele, é perto de casa, ou é uma loja que ele acha bonita, é um bairro que ele gosta, mas ele não estuda se aquele ponto está próximo do público-alvo dele, se tem uma confluência de pessoas que ele precisa, se tem sinergia com outros pontos comerciais, tudo isso precisa ser feita, essa análise. Existe uma metodologia, uma técnica, né, para a escolha de ponto, que ela pontua todas essas questões, para que você possa ter uma análise um pouco mais criteriosa, né, e não simplesmente olhar lá para um ponto comercial, para uma loja, achar ela linda, maravilhosa e colocar o teu negócio ali sem saber se é o melhor lugar para o tipo de negócio que você está propondo, né. Estudar a concorrência, né. A gente tem sempre aquela ideia de que o nosso produto é melhor, que o cliente vai preferir comprar conosco, trabalhar conosco, né? E esquece muitas vezes de olhar para os pontos fortes e os pontos positivos que a concorrência também tem, né? E se eu não consigo superar esses pontos positivos, eu não consigo criar valor para o meu mercado, para o meu cliente.
Então, acaba ficando um pouco sem sentido essa aventura empreendedora se eu não faço esse estudo da concorrência. Estudar o mercado também, né, comportamentos do mercado, necessidades desse mercado, desejos desse mercado. Aí, claro, já é um trabalho de marketing que precisa ser feito, né, de estudo de mercado, para depois subsidiar ações de marketing, né. Erros também na projeção de produtos e serviços, né, eu simplesmente projetar um produto ou um serviço da minha cabeça sem entender se é essa a solução que o mercado precisa, porque não basta eu ir lá, olhar para uma oportunidade, uma lacuna, e achar que eu tenho a resposta para aquilo sem entender, sem validar com o mercado se aquela resposta que eu estou propondo, ela serve para aquela lacuna que foi identificada, né? E também a política de preços. Eu precificar considerando o que o mercado absorve, não aquilo que eu acho que o meu produto vale, né? Ou com base nos meus custos, que é o mais comum de se fazer, né? Eu tenho um custo lá para operar determinado serviço ou para vender determinado produto, eu coloco uma margem em cima e jogo isso para o mercado, e muitas vezes o mercado trabalha com preço diferente e eu acabo ficando frustrado com isso, né? Aqui, esse é um dado bastante interessante, um gráfico que o Aidar traz no livro dele, que é o percentual de empresários que desconhecia aspectos do seu negócio, né? Em relação à qualificação de mão de obra, mais de 50%, né, 58%, número de clientes que teria e hábitos de consumo, ou seja, eu identifico uma oportunidade, identifico que existe uma solução, validei essa solução, mas eu não olhei se tem cliente suficiente no mercado disposto a comprar esse serviço, esse produto para sustentar o meu negócio, porque isso é importante, né? Não é porque existe uma lacuna que tem pessoas preocupadas ou com a necessidade de preencher essa lacuna, né? O número de concorrentes que teria, a melhor localização, aspectos legais do negócio, informações sobre fornecedores, né? Ou seja, existem fornecedores para isso, existem fornecedores com condições boas, fornecedores que entregam no prazo que eu preciso, tudo isso precisa ser olhado, né? E o investimento necessário para abrir um negócio. Seguindo aqui, falta de dedicação ao negócio. Essa é uma das coisas que mais acontece, né? O cara tá lá no emprego, ele quer empreender, ele quer fazer a transição, mas ao mesmo tempo ele não quer perder a segurança lá do salário mensal dele, né? Da carteira assinada. Então, ele tenta ter um negócio ali em paralelo, e aí logo ele vai perceber que isso, na maioria das vezes, não funciona, né? A grande parte dos negócios, dos empreendimentos, por mais simples que sejam, eles exigem dedicação, né? Já tem até aquela frase, né? É o olho do dono que engorda o gado, né? Então, você precisa estar acompanhando a empresa, precisa estar junto, ou se você não consegue fazer isso, ter um sócio, pelo menos, que possa se dedicar ao negócio, né? Isso é importante. E as soluções aí, formas de contornar esse problema, né? Você, como eu falei há pouco, ter um sócio que possa se dedicar ao negócio, você ter em vez de ter uma empresa individual, ter uma sociedade com alguém, e essa pessoa com a mesma qualidade que você teria poder acompanhar o negócio. Ter uma administração profissional, às vezes também é uma alternativa, né? Dedicar integralmente ao negócio, aí você abandonar lá o seu emprego ou pedir uma licença e ter essa dedicação integral ao seu empreendimento. A falta de administração do fluxo de caixa, que também é bastante comum, como nós já comentamos lá na primeira lista do Sebrae, né? É a razão mais comum para o encerramento prematuro de negócios. E essa falha normalmente ela se manifesta, né? Da incompreensão do ciclo financeiro, ou seja, a pessoa está lá comprando com um prazo menor do que o prazo que ele dá para os clientes dele, né? Ou sei lá, ele precisa pagar para o fornecedor em 30 dias, mas para o cliente dele ele vende em 60, 90. Esse dinheiro dessa diferença de dias, ele vai faltar no caixa, né? E se você não tem uma fonte de capital de giro para suportar esses dias, vai faltar dinheiro, e uma empresa sem dinheiro, uma empresa sem caixa, ela quebra. Uma empresa sem lucro ainda se mantém por algum tempo, né, desde que exista ali um suporte financeiro dos sócios, né? Mas uma empresa sem caixa, dificilmente ela se mantém por muito tempo, né? O caixa ele é extremamente importante, é mais importante o caixa, na maioria das vezes, do que o lucro. Bom, prazo de pagamento e recebimento desalinhados, conforme nós comentamos, e falta de fontes aí de capital de giro que possam garantir a manutenção desse negócio quando houver lacuna aí entre pagamento e recebimento. Outra questão também é a disponibilidade de capital e tamanho, né?
Muitas vezes o empreendedor ele abre o negócio com recurso próprio, 92% dos casos aqui à direita, aqui nessa lista, vocês podem ver isso. 92% abrem com recursos próprios, 11% pegam empréstimos em banco e 8% ali usa cheque especial e cartão. E aí o que acontece, né? O brasileiro, na maioria das vezes, não tem o hábito de poupar, então a pessoa pega lá todo aquele dinheiro que ela guardou, muitas vezes não é suficiente para sustentar o negócio, porque as pessoas normalmente fazem a conta da estrutura, né? Eu quero abrir uma loja, eu vou investir X valor para pintar, X valor para comprar os móveis, X valor para o estoque, mas ela esquece de fazer a conta do capital de giro, né? Que é uma das falhas primordiais. Ela tem um recurso separado, um recurso previsto, para a empresa rodar, ela pagar as contas ali nos primeiros meses, enquanto ela ainda não atingiu o ponto de equilíbrio, ou mesmo quando tem um descasamento de prazos de pagamento, né, e recebimento. Outra questão também bastante presente, conflitos internos, né, principalmente quando são empresas familiares, né, e algumas situações que costumam acontecer. Confusão entre os papéis familiares, profissionais de propriedade, ou seja, nós somos irmãos, somos marido e mulher, somos sócios, eu sou seu chefe aqui na empresa, mas quando a gente está fora da empresa, a gente se trata como igual, e esses papéis muitas vezes se confundem, né? As pessoas tendem a trazer conflitos familiares, né, questões familiares para o ambiente de trabalho, e isso tende a não funcionar. Tomar decisões não profissionais, se tem um apelo mais emocional do que profissional, racional e lógico, né, para tomar as decisões. Relações desiguais, né, você acaba, por confundir as relações, você acaba tratando as pessoas de forma diferente, privilegiando algumas pessoas que você tem alguma afeição familiar e não pela dinâmica normal do negócio da empresa, que é como deveria ser. E também desatenção do propósito do negócio, né? Muitas vezes você traz os conflitos familiares para o ambiente empresarial e acaba tomando decisões e criando uma dinâmica motivada por esses conflitos e não pelo propósito do negócio em si. E também aí, por fim, a última questão, a idade do negócio. As estatísticas mostram que há um período crítico, né, que varia entre 1 a 5 anos, de qual o risco de encerramento do negócio ele é muito alto. Nós vimos lá na pesquisa do Sebrae, nos dados do Sebrae, né? Então, algumas formas de contornar esse problema, né? Nesse período inicial, você se associar a uma incubadora ou uma aceleradora, que é justamente uma estrutura, normalmente sem custo, né? Em que você vai ser acompanhado por profissionais, pessoas que entendem do mercado que você está atuando, ou entendem do tipo de empresa que você está propondo, do tipo de produto ou serviço que você está propondo, né? Outra forma também de contornar esse problema, ter dimensionado o investimento necessário para esse período, você aceitar que talvez a sua empresa não deslanche, não dê lucro, não atinja o ponto de equilíbrio num período, sei lá, de 3 anos, e você projetar que se você quer abrir um negócio, um investimento para suportar esse eventual prejuízo que possa ter nesse período, né? Uma forma também de você conseguir se manter aí até que ela possa atingir um ponto de operação em que ela se mantenha sozinha e comece a crescer, né? Estabelecer parcerias que possam compensar essa falta de experiência, né? Muitas vezes o negócio ele passa por esse período inicial de provação, vamos dizer assim, onde ele tem que se provar um negócio rentável para que ele possa vingar. Isso vem muito da maturidade do negócio no mercado, né? Mas se você consegue se associar com outro negócio que já esteja no mercado, né? Você consegue pular essa etapa, consegue acelerar esse período, né? Então é uma forma também de contornar esse problema. Bom, o que nós tínhamos de conteúdo inicialmente era isso para a aula de hoje. A proposta foi justamente a gente fazer uma reflexão geral. Eu me preocupei em trazer dados do Sebrae, algumas informações sobre mortalidade de negócios, enfim, algumas questões sobre o perfil de empreendedor, para que a gente possa refletir um pouco sobre essa disciplina e poder, de fato, virar a chave e a gente entender, de uma vez por todas, né, o desafio grande que é empreender. E eu tenho um estudo de caso que vai estar na página da disciplina, não sei se vocês vão acessar pelo Moodle ou se vai ficar disponível por e-mail, porque eu ainda não estou com acesso no Moodle, espero que eu tenha até o dia da aula, mas enfim, eu não sei bem como é que eu vou disponibilizar isso para vocês, mas seja lá onde estiver disponibilizado, vai estar junto com esse vídeo
um material ali em PDF de um estudo de caso. E tem algumas questões ali no final. Aí eu vou pedir para vocês lerem o estudo de caso, ele é bem curtinho, é bem interessante, até aí tem a ver com a área de vocês. E respondam lá as questões no final, são questões mais reflexivas para a gente poder pensar um pouco na prática aí esse mundo de empreendedorismo. Bom, como eu comentei, também junto com esse vídeo, com esse estudo de caso, vai ter um link para uma pesquisa que eu também gostaria de pedir que vocês respondessem, tá? Essa pesquisa, ela vai ter algumas questões ali relacionadas com a expectativa de vocês em relação à disciplina, não? Vocês vão colocar ali qual é a disciplina que vocês estão fazendo comigo, no caso aqui é sistemas de informação nas organizações, não, desculpa, empreendedorismo, perdão, a disciplina empreendedorismo, e vão responder ali as questões, são 7 questões, é super rápido, 2, 3 minutos vocês terminam. E aí tem um botãozinho ali para enviar, não precisa se identificar, é uma pesquisa anônima, o que me interessa mais é saber a percepção de vocês em relação ao conteúdo para que eu possa formatar as próximas aulas. Bom, aqui as referências no final, eu vou colocar também esses slides em PDF junto com o material para que vocês possam consultar e relembrar alguma coisa caso tenham necessidade. Bom, da minha parte então eu quero agradecer e espero que em breve nós possamos nos conhecer pessoalmente ou de forma virtual, né? E de pronto eu já fico à disposição para alguma dúvida. Eu não coloquei aqui nos slides a minha página do LinkedIn e o WhatsApp, mas no PDF eu vou colocar, tá? O telefone, caso vocês precisem de alguma coisa, podem me chamar ali por esses canais. Tá bem, pessoal? Um grande abraço, uma boa semana e até breve.